Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. O verão já está chegando aí, muito calor. E eu estou aqui de novo para o nosso bate-papo semanal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais curto, tá bom? Vamos explicar para vocês apenas uma curiosidade bíblica sobre aquela questão do galo que supostamente cantou na noite em que Jesus fora negado por Pedro e traído por Judas, tá bom? Eu vou explicar isso aqui para você. Mas antes de mais nada, quero deixar o meu convite aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui você vai ficar sabendo. Se gostar, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito bem-vindo aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. E não se esqueça, toda quarta-feira tem aula inédita lá no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Então, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo eu vou deixar no descritor um link como é que você pode se inscrever nesse curso e toda quarta-feira ter uma aula inédita e exclusiva para os assinantes sobre a Bíblia Sagrada. Estamos estudando o livro do Gênesis e você pode assistir a aula quantas vezes quiser, a hora que quiser, com quantas pessoas quiser, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do galo supostamente cantar. Como eu sei que muita gente que segue aqui o canal, que é inscrito no canal, vem de uma origem católica ou são católicos, então deixe-me aproveitar para colocar uma curiosidade para vocês. Vocês já devem ter visto que todo Natal, geralmente, a televisão transmite a missa do Papa, chamada de a Missa do Galo. A Missa do Galo. Desde que eu era pequeno eu lembro de ver a Missa do Galo. Muitas famílias que são católicas têm a ceia, e depois da ceia, meia-noite, elas vão lá assistir à Missa do Galo. Hoje, geralmente, a que faz mais sucesso é aquela que é transmitida diretamente de Roma. Mas o que seria essa Missa do Galo? Já que faz parte da cultura brasileira isso aí, mesmo para quem não é católico, eu vou dar essa explicação. Na verdade, a ideia de Missa do Galo, ela já foi instituída, se eu não me engano, foi pelo Papa Sisto II, lá desde o século V a.C., depois de Cristo, lá no Concílio de Éfeso. Ali no Concílio de Éfeso, eles instituíram várias coisas, várias práticas litúrgicas da igreja, e entre elas essa missa, que tradicionalmente é chamada de Missa do Galo. Embora, bem da verdade, eu acho que só o Brasil, se eu não me engano, a Espanha, Portugal e a Itália tem esse nome Missa do Galo. Os outros países católicos não têm geralmente esse nome Missa do Galo. Agora, as origens dessa expressão Missa do Galo, elas são as mais diversas. Aí, alguns dizem que a Missa do Galo se deu em comemoração ao fato de que no nascimento de Jesus, um galo anunciou a vinda do Messias. Ele cantou tão forte, que o canto, o cocoricó daquele galo ecoou por todo o planeta Terra, anunciando que Jesus havia nascido. Então, por isso seria a Missa do Galo. Uma outra versão diz que não, que essa Missa do Galo é apenas porque ela é muito tarde, ela é à meia-noite. Segundo a tradição católica, Jesus teria nascido à meia-noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Eu, particularmente, não concordo com essa data para o nascimento de Jesus. E como essa missa é depois da meia-noite e ela termina muito tarde, ou terminava muito tarde, ela terminava já na hora que o galo estava quase cantando para arraiar o dia e as pessoas iam dormir. Então daí veio a ideia de Missa do Galo. Mas existe uma outra tradição também, que em Toledo, na Espanha, havia alguns homens que tinham o costume de, na noite do Natal, do 24 para o 25 de dezembro, eles matavam um galo para simbolizar aquele galo que cantou quando Pedro negou Jesus. Lembra? Segundo a Bíblia, quando Pedro negou a Cristo, um galo cantou. Aqui a Bíblia fala, por exemplo, isso está em vários dos evangelhos, mas eu vou ler o evangelho de Lucas. Pedro falou com Jesus assim: Senhor, eu estou lendo Lucas, capítulo 22, versículo 13 e 14, tá bom? 33 e 34, perdão. Lucas 22, 33 e 34. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E logo depois, de fato, Pedro nega a Jesus. Pedro nega Jesus e o galo canta. E aqui já diz mais à frente, aqui, ó, no verso 60. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei quem você está falando. Ele estava negando que conhecia a Cristo. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou
e fitou os olhos em Pedro. Jesus possivelmente estava saindo de uma sala para outra, ali da casa do sumo sacerdote, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro ainda chorou amargamente. Bom, então, segundo essa tradição, lá na Idade Média, na cidade de Toledo, alguns homens tinham o costume de levar um galo para a missa, e alguns até abatiam, matavam o galo antes da missa, e na hora da missa eles distribuíam aquele galo para os pobres, ali para tornar a ceia de Natal deles um pouco mais requintada. Então esse galo que eles matavam era um símbolo do galo que cantou quando Pedro negou Jesus. Aí então a tradição acabou saindo como missa do galo. Eu não posso dizer para vocês qual dessas histórias seria a que está por detrás da expressão missa do galo. Também não posso dizer se são histórias verdadeiras ou lendas. Mas esta última versão do galo que supostamente cantou quando Pedro negou Jesus, é ela que eu quero tratar um pouquinho aqui. A pergunta que a gente faz é o seguinte: que galo é esse que cantou em Jerusalém e toda Jerusalém ouviu? Alguém pode falar: não, mas esse galo devia estar na casa do sumo sacerdote, não precisava de todo mundo ouvir, bastava que Pedro ouvisse o galo cantando 3 vezes, né? E note, antes que o galo cante 3 vezes me negarás, algumas leituras dão a entender que o galo também cantaria 3 vezes. Então, afinal de contas, o que é esse galo? A complicação fica um pouquinho mais assim, acentuada quando a gente vai na literatura judaica. Sabe por quê? A Mishnah é um livro, é um tratado judeu de regras, leis, liturgias, comportamentos, ética, moral, usos e costumes do judaísmo. A Mishnah faz parte do Talmud, e o Talmud começou a ser preparado ali no final do 1º século depois de Cristo, e adentrou a Idade Média, sendo preparado o Talmud. Agora, muitos judeus acreditam que as leis que foram escritas no Talmud, na verdade, são a forma transcrita de outras tradições orais dos judeus que eram de muitos séculos antes. Então, muita coisa que a gente encontra no Talmud, talvez possamos até aplicar para a época de Jesus. E um dos tratados do Talmud é o tratado da Mishnah, que eu cito aqui no meu livro, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. A Mishnah, justamente no tratado do Baba Kama, diz assim: não será permitido criar galos em Jerusalém por causa das coisas santas. Nem os sacerdotes podem criá-los em qualquer lugar da terra de Israel. Então esse tratado aqui, embora o galo fosse um animal kasher, ou seja, fosse um animal limpo para o consumo, de acordo com as regras de Levítico capítulo 11, nós temos indícios que os judeus não costumavam comer galo na época de Jesus. Não era um alimento assim que fazia parte do cardápio deles, mesmo não sendo proibido pela lei, tá certo? Mesmo não sendo proibido pela lei. Por exemplo, alguns tipos de gafanhotos podem ser comidos de acordo com a lei de Levítico, mas nós não temos o costume de comer gafanhotos aqui no Brasil. Entenderam? Então, da mesma forma, parece que os judeus, por alguma razão, eles não gostavam muito do sabor da carne do galo. O galo era um alimento mais de consumo dos romanos e dos gregos também. Mas os judeus não costumavam muito consumir o galo, não. E mesmo, repito, o galo sendo um animal limpo para o consumo, de acordo com Levítico capítulo 11, era um animal kasher, por causa talvez que a sujeira que o galo fazia, ou pelo fato do galo comer ali vermes, qualquer coisa assim que estivesse na terra, não se podia ter criação de galo em Jerusalém. E, aliás, em toda a terra de Israel, e até um adendo aqui, um detalhe assim, em destaque nessa lei da Mishnah. Os sacerdotes estão proibidos de criar galos na sua casa, ou em qualquer lugar da terra de Israel. Então vamos pegar esse texto aqui e vamos comparar com o texto bíblico. Pedro negou Jesus ali no pátio da casa do sumo sacerdote. Você sabe, Jesus é preso lá no Monte das Oliveiras, e antes de ser levado para Pilatos no raiar do dia, Jesus é levado primeiro para a casa lá onde ficavam despachando Anás e Caifás. E ali eles reúnem alguns homens, algumas testemunhas falsas contra Jesus e tudo mais. Jesus é preso ali, passa a noite toda apanhando, a noite toda o pessoal tentando montar às pressas um dossiê contra Jesus, para que no dia seguinte, no amanhecer do dia, já fossem lá até Pilatos.
Então a gente calcula mais ou menos onde é que seria a casa do sumo sacerdote ali em Jerusalém. Tanto é que esse lugar é tradicionalmente chamado de Galicanto, porque ali o galo cantou. Aliás, até também as missas são chamadas de ad galicantus, ou seja, a missa do galo que canta. E o galicanto também é o lugar onde o galo cantou. Só que se eles estavam na casa do sacerdote, e a Mishnah diz que os sacerdotes não podiam criar galos e galinhas em casa, ali em nenhum lugar da terra de Israel, então fica estranho que galo é esse que teria cantado na noite em que Pedro negou a Jesus. Aliás, ele deveria ter cantado de tal monta que a história rolou e os próprios evangelistas depois acabaram narrando o fato. Bom, uma explicação que muitos historiadores dão, eu a coloco no meu livro aqui, é que provavelmente, a gente não pode bater o martelo nisso, mas é uma hipótese muito razoável, provavelmente, quando Jesus falou antes que o galo cante, você me negará, Jesus não estava se referindo à ave, ao animal, mas sim a uma trombeta romana chamada Galitium. Na Galitium, que é essa trombeta romana, ela tocava pelo menos 2 ou 3 vezes à noite. Ela tocava na hora terça, que era mais ou menos equivalente ao nosso meia-noite, depois ela tocava de madrugada e ela tocava no raiar do dia. E esse nome, Galitium, tem Galitium ou Galinium, tem uma outra forma também de escrever aqui que eu notei, Galitinium, tem Galitium e Galitinium, eu esqueci dessa variação aqui na língua latina. Como ela tem o som parecido de um galo, os romanos davam esse nome de a trombeta do galo. Então, provavelmente, os soldados que estavam ali na Fortaleza Antônia, a Fortaleza Antônia, para que você saiba, era uma fortaleza, um posto militar dos romanos que ficava ali nas adjacências do templo. Então, os soldados tocavam para que todo mundo soubesse que a cidade estava em paz. Era uma forma assim de falar, olha, fica tranquilo que nós estamos exigindo a cidade, está tudo em paz. E talvez Jesus se referiu a essa trombeta antes que ela tocasse à meia-noite, no primeiro das 3 vezes que ela tocava, Pedro negaria o Senhor. Bom, como eu falei, a gente não pode bater o martelo, mas é uma possibilidade a ser considerada. Agora, mais importante do que saber se foi um galo ou se não foi um galo, é saber 2 coisas. Primeiro, será que eu, como Pedro, também não estou negando Jesus? A gente fala muito do pecado de Judas, de trair Jesus, mas Pedro também pecou. Ele negou a Cristo. E há 1001 formas de negar a Cristo. Nota que Pedro, na explosão dele, falou, Senhor, eu vou morrer por ti, eu vou com o Senhor para a prisão ou para a morte. Às vezes, na bonança, é muito fácil nós falarmos que amamos Jesus. Mas, de certa forma, eu poderia dizer que há 2 tipos de ateísmo, sabe? Tem o ateísmo prático e o ateísmo teórico. O ateísmo teórico é esse clássico, são pessoas que falam o seguinte, para mim Deus não existe, ponto final. Mas o ateísmo prático são pessoas que dizem, Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Negam a Deus, negam a Cristo no caso dos cristãos. E ele falou, aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante dos anjos de meu Pai. Agora, a segunda e última coisa importante desse episódio é que mesmo negando a Cristo, Pedro ainda teve o perdão. A gente não pode ficar enfatizando apenas a negação sem esquecer a parte que eu li aqui, que quando Pedro ouviu o galo e viu o olhar de Jesus, ele chorou amargamente. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe, eu não sei que pecados ou erros você possa ter cometido, mas se você pedir perdão hoje a Deus dos seus pecados, ele pode lhe olhar com o mesmo olhar sereno que olhou para Pedro. Não um olhar de condenação, mas um olhar de tristeza. Poxa, Pedro, por que você fez isso? E se você amar a Jesus mesmo, ele ouvirá o clamor das suas lágrimas e dará para você a grande dádiva do perdão. Que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo e na próxima semana nós temos mais um vídeo. Um grande abraço. Até lá.